Saúdo a todos vocês com a santa paz do Senhor Jesus. Amém? Meu nome é Davi Schmidt. Tenho trazido a vocês estudos bíblicos, né? E esse vídeo vai ser mais um estudo, ou seja, a sequência do primeiro vídeo, né, que eu lancei aí. Quem não assistiu, procura no meu perfil lá, tá? Está lá o vídeo. Explica como a gente lê a palavra de Deus, como a gente sente Deus, né? Como se deve ler a palavra de Deus, tá bom? É muito importante que se inicie a leitura, ao acompanhamento dos vídeos, obtendo aquele primeiro, tá? Para vocês depois virem se aperfeiçoar, tá bom? Eu parei naquele último estudo um assunto que dizia assim, ó, nos ensinava que para ler a Bíblia Sagrada, né, ouvir a palavra de Deus e fazer a leitura, a gente se coloca em pé dentro da casa de Deus, ou seja, na igreja, tá? Na tua casa em particular, tu fica mais à vontade, mas lá na casa de Deus é assim, tá? E a oração é de joelho, tá? Não se ora em pé. É errado, é feio, tá? Outra coisa, não se ora de costa para o altar do Senhor, também é feio, é abominação aos olhos de Deus. E foi justamente isso que naquele primeiro vídeo eu trouxe para vocês no livro de Ezequiel 8,16, tá? Ezequiel capítulo 8, versículo 16, que falava das abominações na casa de Deus. E a questão de orar de costas para o altar do Senhor é uma das piores abominações, tá bom? Quero deixar bem claro isso, acompanhe o vídeo lá, tá? E hoje vai ser a sequência daquela explicação, mas igual vou passar aqui no livro para vocês verem. Ezequiel capítulo 8, versículo 16, que diz assim, ó: levou-me para o átrio, ou seja, pátio, tá? De dentro da casa do Senhor. E eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o portico e o altar. Portico é o corredor, tá bom? E o altar ali, bem aquele vão que fica onde ficam os irmãos e as irmãs, tá? É aquele vão que a gente passa ali. Cerca de 25 homens de costa para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente, adoravam o sol virado para o oriente. Então me disse: vês, filho do homem, acaso é coisa de pouca monta para a casa de Judá o fazerem eles as abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência a terra e tornem a irritar-me? Ei-los a chegar o ramo ao seu nariz, né? Deus já não suportou mais o cheiro do pecado, da abominação, tá? E aí eu não vou passar novamente, senão vou levar esse vídeo muito longe, e não é a minha intenção, né, tirar o tempo de vocês. Vocês leiam mais para trás, tá? Deixa eu ver aqui, a partir do capítulo 8 mesmo, tá? Peguem um capítulo 8 e dá uma boa leitura que vocês vão entender. Essa abominação é terrível. Deus, às vezes tu tá há 20 anos pedindo uma bênção para Deus e Deus não te atende. Por que será? É esse assunto que eu quero chegar hoje. Se é abominação, como a gente vai identificar que é uma abominação? Aonde está na Bíblia que o altar é um lugar que tu deve orar de frente? Que nem eu mencionei no outro vídeo, todas as outras religiões adoram a seus deuses de frente para os seus altares ou imagens, tá? Até inclusive a Igreja Católica também adora a Deus na cruz de frente, tá? Se vocês verem, eles rezam de frente para a imagem e nunca de costa. Só o crente que é ignorante acaba orando a Deus de costa, né? Impossível. Então eu vou dar um pulinho no livro de Gênesis. Eu quero mencionar para vocês aqui no livro de Gênesis o porquê, né, dessa abominação. Por que Deus abomina? O que tem no altar de Deus lá que é tão preocupante, né, que muitos crentes não sabem, que nem eu mencionei, ficam 20, 30 anos, 15 anos, 10 anos pedindo alguma coisa para Deus e não obtém. Não obtém. Tá, mas o que eu estou fazendo de errado? Eu faço jejum e oração e não consigo a bênção de Deus. Presta muita atenção agora aqui, ó. Vou passar para vocês, preste atenção, continuação do primeiro vídeo de estudo, tá? Eu estou no livro de Gênesis, capítulo 28, Gênesis, capítulo 28, e versículo 10, que tem por título A Visão da Escada. Isso aqui eu quero chamar a atenção de vocês, tá? É nesse assunto aqui, ó. Do altar, eu vou resumir para vocês um pouquinho rápido aqui. Do altar parte uma escada que vai até os céus. É ali que os anjos sobem e descem, levando teus pedidos de oração, teus pedidos de bênção, tá? É ali que o anjo anota a tua reclamação. Se tu tiver de costa para o altar,
ele não tem como te identificar pelo teu rosto, saber lá que é o irmão Davi que está pedindo, né, uma benção para a família, sendo que ele não consegue me reconhecer pelo meu rosto, no meio a 10, 15, 100 irmãos dentro de uma igreja. Tá? É isso que é o sentido. Eu vou fazer a leitura, vocês vão entender melhor aqui. A visão da escada, né? Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã, tá? Porque ele estava numa viagem que Deus tinha ordenado a ele, tá? Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir, tá? Como tinha entardecido já, né? Tava na hora de... E ele cansado da viagem, né? Ele se encostou num cantinho lá que ele achou apropriado e foi dar uma boa descansada, tá? Para seguir viagem no outro dia. No 12 diz assim, ó, versículo 12. E sonhou. Eis que posta na terra uma escada cujo topo atingiu o céu, que é a questão que eu estou falando. Lá vocês vão entender mais à frente agora. E aí ele viu essa escada que saía do chão, ali onde ele estava adormecido, e ia até os céus, tá? Os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Olha que interessante. Os anjos subiam e desciam, como eu mencionei. Ali são vários anjos trabalhando, porque são vários crentes hoje, e não crentes também orando a Deus, tá? A oração, às vezes, de uma pessoa não crente, mas com fé, ela chega ao céu sim, tá? Pode ter certeza. Se tu pensa em desistir de orar porque tu acha que tu não é crente, não desista. Se tu for de bom coração, coração puro e limpo e sincero com Deus, tá? Não se omitir, peça perdão, explique para Deus as coisas, ele vai te escutar assim também, tá? No 13, versículo 13. Perto dele estava o Senhor. Ele disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te a darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, e para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Olha só que promessa linda, né, que Deus fez para ele, né? Para todas as famílias da terra. Não diz aqui só crente ou não crente, tá? Mas também tem a questão assim, ó. Se tu não acredita em Deus, aí é impossível, tá? Porque Deus aqui, ele relata que ele abençoa a qualquer um que creia nele, tá? Que procure recurso nele. Não adianta tu vir falar mal de Deus, dizer que não existe, que o Espírito Santo é farsa, tá? Vocês não julguem pastores, tá, com Deus. Deus é diferente, tá? O ser humano é golpista, é safado, é de tudo ou pouco. Deus não, tá bom? Coloque bem isso na cabeça de vocês. Nunca comparem o homem e Deus, tá bom? E ali então, né, Jacó, ele viu, né, essa escada, subia, descia anjos. Deus conversou com ele nos sonhos, né, fez promessa para ele. E mais adiante aqui, ó, no capítulo 16, ou melhor, versículo 6, perdão, diz assim, ó, despertando Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Vocês viram que até o lugar que o crente ou quem crê em Deus adormece, dorme, vai descansar, né? Ou seja, no seu lar, no seu trabalho, aquela folguinha que dá para tirar. Deus está com a gente. Vocês prestaram atenção? A gente nunca está sozinho, irmãos. É isso que eu quero dizer para vocês. Às vezes a gente acha que Deus nos abandonou, sendo que na verdade é Ele que está nos carregando em seu colo, em seus braços, tá? Às vezes a gente está triste e diz: bah, Deus esqueceu de mim. Mas não é verdade, não. É nesse momento que Ele está cuidando de vocês, tá? Creiam nele, porque Deus existe sim. Muitos não creem, porque eles não sentem. E Deus a gente sente. Aí é complicado, é questão de fé daí, tá? No versículo 17, e temendo disse: quão terrível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Olha só, irmãos, a igreja é o templo. Dentro dela tem um altar. Dentro do altar, dali de cima do altar, parte a escada, que é a porta dos céus, irmãos, aonde sobem e descem os anjos, tá? E no 18, tendo se levantado Jacó cedo
na madrugada, né, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu, né, vamos seguir lá, em coluna, sobre cujo topo entornoou azeite. Era azeite santo, é azeite apresentado, que era azeite orado. Hoje, inclusive, os irmãos, os diáconos, né, ungem as pessoas na igreja. Então, o que eu quero dizer? Quando a igreja alugar algum local, tá, para se ministrar da palavra de Deus, transformá-la em uma igreja, aquele altar que é construído, certo é ungir ele, para que Deus venha operar dali, tá? Eu queria ver se eu consigo passar aqui, deixa eu ver aqui só uma coisinha. Tá, eu não estou achando aqui, tá, irmãos? Mas quer dizer que essa escada onde descia e subia os anjos, Deus estava sentado no trono lá em cima, no final da escada que adentrava o céu, estava Deus, tá? Assentado no trono, recebendo as orações dos irmãos, tá? E das pessoas também que não são crentes, tá? Por isso que eu digo, sigam orando. Bom, então a gente aprendeu isso. Essa é a importância de não orar de costas para o altar. Os anjos não vão ter como escrever o teu nome, vão escrever ali, ver a tua voz falando, né? Vão entender que tu está pedindo algo, mas não sabem quem é tu. Aí tem 3 pessoas. Vamos resumir pelo que a Bíblia Sagrada diz. Onde tiver 2 ou 3 ali, Deus estaria. 3 pessoas. 2 deles, ou seja, eu e mais outro, temos o nome de Davi. Tá, os 2 de costa para o altar. Jesus, me dá isso. Jesus, me dá aquilo. Me perdoa meus pecados. Cuida da minha família. E agora, qual dos 2 Davi está pedindo a bênção para a família? Qual dos 2 Davi está pedindo lá um emprego melhor? E agora, irmãos? Entenderam? Tiveram noção agora do erro que é cometido dentro de todas as igrejas, tá? A maioria fazem isso, tá bom? Bom, esse assunto não se encerrou por aqui, tem outras coisas ainda, mas não vou passar além disso. Eu quero dar sequência naquele estudo, então. Tá, a gente já aprendeu a reconhecer a Deus, já aprendeu lá no final de Apocalipse, não se deve aumentar, acrescentar e nem retirar nada da Bíblia. Aprendemos que não devemos orar de costa para o altar, devemos ler a palavra de Deus sempre em pé, tá? Eu não vou prolongar esse assunto aqui. Eu quero agora, vocês decidiram assim, ó. Tá, então eu vou virar um cristão. Ou eu vou prestar mais atenção na Bíblia Sagrada para ver se um dia me interessa de virar um cristão. Ou simplesmente vai acompanhar. Aí, tu vai me fazer uma pergunta também sobre esse assunto. Se eu só acompanhar a Bíblia Sagrada, os estudos, eu posso ser salvo? Sim. Tu tem um bom coração puro? Tu ama o teu próximo? Tu faz coisas boas? Entendeu? Pode sim. Tem muitos crentes dentro da igreja, velhos, antigos, que acham, até comentam, muitas vezes a gente vê crentes comentar, eu já estou salvo, eu sirvo a Deus, Deus de criança. Irmãos, isso é um terrível engano. O salvamento é, além das tuas obras, vamos mencionar aquela questão do ladrão na cruz que defendeu a Jesus, isso que ele era um colega, né? Ele tinha um colega ladrão também, eram 2 ladrões, né? E ele, meio que, ele quis assim ofender a Jesus. E o outro do lado repreendeu ele. Poxa, a gente é ladrão, a gente é todo errado, né? A gente já está perdido. Mas ele, o que fez, né? Ele é o Filho de Deus, o que fez ele? Ele está ali sofrendo, acusado, né? Sem ter feito nada. E ele pediu, né? Naquele momento ali, que ele repreendeu o colega dele, ele pediu para Jesus que lembrasse dele quando chegasse em seu reino. E Jesus mencionou que naquele dia mesmo ele estaria junto, né? No reino dos céus. Para vocês terem ideia, que o arrependimento de última hora é válido, tá, irmãos? Claro que tu não vai pecar a vida toda pensando, eu vou ter, na última hora eu peço perdão, pode ser que tu não tenha tempo, tá? Então se cuida. Essa ideia humana que a gente tem de pedir perdão na última hora é falha, tá? A gente não sabe o dia nem a hora, como diz a palavra, tá bom? Mas não é só os crentes salvos, tá? Vamos seguir aqui. Bom, eu queria chamar a atenção assim. Bom, se a gente já aprendeu tudo isso, virei cristão, né? Consegui levar um filho, 2, ou a família toda para a igreja, ou eles começaram a ler a Bíblia, não foram na igreja, mas acompanham alguma coisa de Deus. Como é que a gente deve se comportar a família cristã? Olha que interessante, né? Eu vou passar no livro de
Colossenses, lá no Novo Testamento, tá? Colossenses 3, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. Tá? Eu já deixei marcado na minha Bíblia aqui, para poder achar, tá? Por isso que eu vou lendo. Colossenses, capítulo 3, versículo 18 ao 25. Irmãos, não vamos interpretar essa palavra errado, tá? Eu vou ter que esclarecer muito bem com vocês para não haver erro de interpretação dessa palavra, porque senão vão me chamar de machista. E nos dias de hoje tá uma briga feia aí, tá? Em questão do machismo. As pessoas têm entendido errado essa combinação homem e mulher, tá? E aí os homens, infelizmente, a maioria já tem passado acima da mulher, e não é essa a ideia, tá? É isso que eu vou ler agora e depois eu vou confirmar outro livro com vocês. Colossenses, capítulo 3, versículo 18. Que diz assim, ó, tem por título Os Deveres da Família, tá? Isso da família cristã. No 18, versículo 18, nos diz assim, ó, esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Marido, amai vossa esposa e não a tratei com amargura. Eu quero tocar nesse item aqui, ó. Tem muito crente velho que tem que dar um grito com sua esposa, ela tem que se estremecer. Porque ele alega que está dizendo na palavra de Deus que as esposas devem ser submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Tá? Só que olha a palavra que tem depois disso. Convém no Senhor, não é como convém a ti. Tu entendeu, malandro? Não é tu chegar e querer bater na tua esposa, agredir ela, tá? Sentar a bota nela, dizendo que está escrito na palavra. É como convém ao Senhor. Tá? É como convém a família, o casal perante Deus. É isso que eu quero que vocês entendam. Tá? Tem gente aí maltratando as esposas, gritando, fazendo uma confusão danada, porque a Bíblia está falando isso. Convém no Senhor, ou seja, aquela parte que agrada a Deus. Entendeu? Ah, esposa, vamos orar? Vamos orar. Entendeu? Ah, esposa, vamos na casa de Deus? Vamos na casa de Deus. Tá? É isso que eu quero dizer. É ser submissa ao seu marido quando agrada a Deus. Não é tu ser submissa, o cara tá te dando um tapa na orelha e tu tem que ficar quieta. Não é assim, tá? Até o colégio onde eu faço EJA lá, o pessoal... Tive uma aula o ano passado que comentou muito sobre esse assunto. Esse ano eles comentaram novamente, tá? Não vão fazer errado. A palavra de Deus está bem clara. É só a gente ler e interpretar direito. Tá? E o item interessante que diz... Ah, não, mas irmão, tu ainda não me convenceu. Tá bom, então vamos te convencer pela Bíblia Sagrada. Se tu negar a palavra, sai da igreja, abandona tudo, que tu já não tem mais jeito, tá bom? 19, versículo 19 os machistas de plantão, tá? Os pedreiros de 60, 70, 80 anos, 40, 50, enfim, que acham que a mulher tem que ser faxineira dele, ele tem que pisar por cima e ela tem que aguentar. Maridos, plural até, tá? Maridos, todos. Amai vossa esposa e não a trateis com amargura, entendeu? É um conjunto, é um cuidar do outro, foi-se feito uma só carne. Não pode tu, por exemplo, eu pegar meu braço aqui e eu me morder, eu vou sentir dor. A Bíblia diz que a mulher, o marido e a esposa é uma só carne. Eu não posso então morder minha própria carne e não sentir nada, entendeu? É isso que está dizendo a palavra de Deus, a questão da submissão. Eu deixei ali em aberto ali, acabei perdendo, que diz assim, ó, a submissão da esposa, quer dizer, ela tem que ser dócil. Dócil como? Ah, então eu tenho que estar me rindo sempre, mesmo ele maltratando. Não, assim, ó, muitas das vezes, tanto o homem quanto a mulher no dia a dia tem problemas. Tem emprego lá, tem alguém perseguindo ele no emprego, o chefe não está agradável, tem contas demais e as pessoas chegam saturadas em casa. E aí a parte da esposa é chegar, ouvir ele, tentar ouvir ele. As mulheres têm muitos problemas. Tem muita casa para cuidar, tem comida, tem filho, olha, eu sei que é terrível, tá? Eu sei que é terrível. Mas assim, ó, se der um cantinho, tá? Homens também, tá? Por isso que eu digo, a palavra de Deus serve para dois lados. Eu também tenho que aprender muito com isso, tá? Eu sou muito estressado, tá? Eu não vou me defender. Tem momentos que eu não dou atenção, tá? Não dou mesmo. E eu tenho que me adaptar, tá? Porque o casal deveria sim se respeitar. Infelizmente, os tapas que a vida nos dá, né?
a gente acaba esquecendo o nosso próximo. Tu quer só se deitar, ficar quieto no teu canto e resolver teus problemas sozinho. Tá? Infelizmente, daí tu deixa o outro de canto, né? Acaba maltratando a pessoa. É uma forma de maltratar, tá? Eu reconheço isso que é um erro meu, porque eu me mando pro quarto e me escondo. Tá? E assim, a mulher, quando vê o esposo com problema, tenta conversar com ele, amenizar, escutar. Só o fato de escutar, às vezes, já alivia a pessoa, né? Os maridos também, então se puder fazer, ótimo. Interessante agora no versículo 20, diz assim, ó. Aí a questão já dos filhos, por isso que eu estou falando, é para a família toda essa palavra. Filhos, em tudo obedecei aos vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Porque tem muita criança, não digo tanto criança, tá? A criança já é mais ativa. Tem jovens que são extremamente rebeldes. Vão para a igreja, pegam uma certa idadezinha, em vez de escutar a palavra de Deus, anda lá na porta de namorico, tá? Aí com 16 anos aparece com barriga, não sabe o que aconteceu, né? Porque o pai tá lá prestando atenção na palavra de Deus, quer ser um homem correto, a mãe também, né? E o danadinho tá lá fazendo suas artes escondidas, tá? Por isso que tem porteiro nas igrejas, tá? Eu gosto até muito do trabalho dos irmãos que acham que estão lá na portaria, na entrada da igreja ali, que não estão sem fazer nada, tá? Vocês não estão sem fazer nada, não. Ali a responsabilidade é muito grande. Se ocorrer uma evasão na igreja, tu é o primeiro da linha de frente. Se tu vê crianças correndo na rua, tu vai sair correndo. Se vir um carro, tu vai acudir essa criança, tá? Se tu vê esses jovens lá de abraça quebrada, tu vai chamar atenção. É um compromisso muito grande, tanto quanto o do pastor, tá? Não se sinta humilhado quando te colocarem na porta, tá? O porteiro, até eu, na minha profissão, que eu já fui porteiro, tu é, como é que diz? Tu é o linha de frente, tá? Para entrar no condomínio, no caso, o ladrão vai ter que abater primeiro o porteiro, né? Depois ele vai seguir adiante. Então não se humilhe por estar na portaria. É um excelente local para se estar na casa de Deus, tá? E os filhos, então, sejam obedientes aos vossos pais. No 21. Pais, não irritei os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Olha só, também a gente como adulto, a gente tem os nossos defeitos e a gente quer impor, né, a nossa religião no trabalho, quer impor em tudo, em cima dos nossos filhos. E aí as criaturas, né, de repente tem uma idade lá de uns 14, 15 anos, não querem nos acompanhar, a gente fica incomodando. Não, vamos, senão tu não vai ser salvo. A Bíblia diz, se tu servir a Deus, será salvo tu e a tua casa. Não irrita a criatura. Se tu começar a irritar ele, forçar, ele vai pegar um ódio de crente, né? Ele não vai querer saber nada de Deus, tá? Tu tá forçando ele, tá? Tu tá irritando ele. Ele vai te falar palavrões, tá? Vai se estourar contigo, tu vai agredir ele. Tu já saiu da linha cristã, entendeu? E é isso que a Bíblia nos ensina. Ódio e decência quer dizer isso. A gente tem que nos manter no nosso lugar. No versículo 22, que diz assim, ó, servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tem pessoas que, quando trabalham, o que acontece? Tem muito crente malandro que vai para uma empresa trabalhar e ele começa a se esconder dos outros, tá? A palavra de Deus nos repreende disso. Se tu pegou um emprego, tá? Tu tem que fazer a tua tarefa sempre se lembrando de Deus, porque tu está recebendo para isso. Não dê uma de malandro, é feio. Tu vai passar vergonha perante Deus. Por isso que diz dos servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, tá? Tanto para Deus quanto aqui pelas leis terrenas. Se tu não conseguir acompanhar a lei da terra, tu não acompanha a lei de Deus, tá bom? 23. Tudo quantos fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, tá? Tu tem que investir em cima de tanto para Deus quanto para os homens, tá? Claro que Deus acima de tudo. Bom, eu acho que é esse assunto que eu quero chegar, tá? A questão, vou dar um pulinho aqui que eu passei em branco, a questão da mulher, da esposa ser submissa ao próprio marido, como convém no Senhor, tá? Nós vamos dar um pulinho rápido no livro de Gênesis, tá? Gênesis.
Gênesis capítulo 2, versículo 18, para quem quiser ler mais tarde, o livro é muito completo, tá? Gênesis capítulo 2, versículo 18, que é a formação da mulher. Eu só quero passar um item que vai chamar muita atenção de vocês, porque a questão da submissão da mulher, tá? Que nem eu falei, ela, na verdade, a submissão é uma forma da gente dizer que devemos andar junto, tá? E não separados. Deixa eu ver se eu acho aqui. Bom, eu vou pular lá no versículo 22. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, ele a trouxe. E disse ao homem, esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem, pai e mãe, e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Lembra lá que eu li lá agora mesmo, da submissão da mulher? Tá? Mas como que eu falei para vocês lá? Ela não tem que ser maltratada, pisoteada. Se tu é uma só carne com a tua esposa, que nem eu mencionei, eu não posso morder meu próprio braço e não vir a sentir dor, tá? Presta atenção, tu tem que respeitar a tua esposa. Esposa, respeitem os vossos maridos, tá bem claro na Bíblia Sagrada. Essa é a forma correta de ser cristão, tá bom? Eu acho que por hoje, deixa eu passar mais uma aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só ver aqui. Salmos 128. Salmos 128, capítulo... Salmos capítulo 128, versículo 1 ao 6. Fala aqui, ó. Sobre a felicidade do lar cristão, né? Quando tu faz tudo correto, que nem eu mencionei lá. Como a família se comporta, tudo direitinho. Tá? Nós temos então no Salmo 128, capítulo 1, tem por título assim, temor de Deus e felicidade no lar, né? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira. A roda da tua mesa, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Entenderam? Tu sendo cristão, cumprindo a lei de Deus, tentando pelo menos cumprir, mesmo que tu não consiga, a gente é humano, é falho, tá? Mas se tu tentar, já é um esforço grande, tá? Perfeito a gente não vai ser, mas a gente não pode desistir. A Bíblia diz que Jesus falou lá pra gente ser santo porque ele era santo. Tá? Tem que tentar sim. E a tua casa vai ser abençoada, né? Dessa maneira. A tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera. Ou seja, a esposa vai ficar feliz, né? Ela vai te dar um bom retorno, ela vai cuidar bem dos teus filhos, ela vai cuidar bem de ti, ela vai cuidar bem do teu lar. Assim vice-versa, né? Caso o esposo estiver em casa e a mulher trabalhando também, ele vai ser um cara feliz, porque ele vai tentar ajudar a sua esposa da melhor forma possível, tá? Então vamos encerrar esse vídeo por hoje. Vamos parar por aqui, senão ele vai ficar muito longo, vocês não vão me acompanhar mais, tá bom? Então essa é a vida cristã, tá? Como um crente deve ser dentro do seu lar, tá bom? Fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus, até o próximo vídeo, se Deus nos permitir, amém?